Boa noite a todos e todas. Nós vamos começar devagarzinho. Hoje nós temos um tema delicado e complexo para a nossa roda de conversa e temos presentes aqui hoje, né, compondo esse círculo, pessoas que já trabalham, né, com esse público, que é o público das pessoas em situação de rua, né? Mas o tema geral da nossa roda de conversa hoje, ele tem o título de Arte Terapia e Justiça Social. E uma das ideias desse encontro hoje é trazer para discussão, aqui na nossa roda de arte terapeutas brasileiros, um tema que está sendo discutido fora do Brasil, assim, com muita intensidade, e inclusive virou tema de um evento internacional, né, que aconteceu em julho, na cidade de Joanesburgo, que foi justamente esse, Arte Terapia e Justiça Social. E nós temos já, fora do Brasil, vários cursos em que o tema da justiça social está incluído como uma disciplina dentro do curso de arte-terapia. Então, talvez essa seja uma primeira questão, né, para a gente pensar do que será que a gente está falando, né, quando a gente usa essa terminologia, justiça social, qual é a nossa responsabilidade nisso, né, e o que podemos fazer. Então, eu vou apresentar o Marcelo Adão dos Santos, que é o debatedor, né, do dia de hoje. O Marcelo, ele é bacharel, né, em artes plásticas pela Escola Guiar, em Minas Gerais. Ele é pós-graduado em envelhecimento ativo pela Clínica Pomar, é arte terapeuta, naturalmente, né? É professor dos cursos de envelhecimento ativo e de arte-terapia, os cursos de pós-graduação, mas ele tem uma função que é uma função assim muito especial. Aí muito vem assim em caixa alta, porque é uma função assim que nem um polvo, né? Tem muitos braços essa função. Então, o Marcelo, ele coordena a comissão de eventos, né, da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro e trabalha muito. E a Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro começou há mais ou menos 2 meses, não é, Marcelo? É um círculo de acolhimento, né, às pessoas em situação de rua, né, que é um trabalho que ainda está bem no princípio. Tá? E aí eu quero apresentar também a Maria Clara Almeida, ela veio cooperar com a nossa roda. Maria Clara Almeida não é arte-terapeuta, Maria Clara Almeida ela é assistente social, formada pela Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Ela tem residência em saúde mental pelo programa multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde, aqui do Rio de Janeiro, e ela tem uma experiência como assistente social em CAPS, né? Já trabalhou em pelo menos 2 CAPS diversos. E hoje ela vem como representante, né, de um grupo de profissionais assim muito especial, que são os profissionais do consultório na rua. E ela, muito gentil, foi assim a primeira pessoa que nos acolheu como arte-terapeutas quando nós fizemos uma proposta, né, de criar um círculo de acolhimento e começar a estar, né, interagindo com esse
público, ela foi a primeira pessoa que gentilmente nos recebeu e nos encorajou, né? A partir dessa primeira recepção, nós ficamos animados e fomos em outros lugares, fomos muito bem recebidos também, né? Mas, assim, quero fazer um agradecimento público especial à Maria Clara, porque ela não nos conhecia, né? Não conhecia o trabalho da arte-terapia, no entanto, ela abriu essa possibilidade. E está funcionando, me parece, bastante bem, né? Então, Marcelo, eu vou devolver para você, para que você siga, né, apresentando, então, as outras pessoas, tá bom? Tá ótimo, então. Então, boa noite, né, gente, a todos, todas, né? Eu vou seguir aqui apresentando a nossa anfitriã, né, que é a Ângela Filippini, que ela é arte-terapeuta, é psicóloga, é diretora da Clínica Pomar, né, de arte-terapia, é também a presidente, né, da nossa Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, e ela é mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E também é doutora, né, em Ecologia Social pelo EICUS UFRJ. Né? Então, essa é a Ângela Filippini, que vai ser a nossa anfitriã aí da nossa roda. E vou apresentar também nossas duas convidadas, né? A Márcia Vasconcelos e a Vera de Freitas. Então, a Vera, né, Vera de Freitas, ela é advogada, né, de formação, é arte-terapeuta, pós-graduada em arte-terapia e envelhecimento ativo, subjetividade e arte, né, também pela Clínica Pomar, é administradora do espaço Venha Conosco, é diretora administrativa da ARGE, né, da Associação de Arte Terapia do Rio de Janeiro, também é professora de ateliê terapêutico da Clínica Pomar e é professora de iniciação artística, né, do Instituto Zeca Pagodinho. Então, esse é o currículo da Vera, e vou falar para vocês aqui sobre a Márcia, né, que também é arte terapeuta, a Márcia Vasconcelos, e é formada pela Clínica Pomar, é também graduada, né, formada em letras pela UFRJ, tem especialização em psicologia junguiana pelo IBMR e é doutora em psicologia social pela UCA, né, da Argentina. E a Márcia é professora de escrita criativa na pós-graduação em arte-terapia, já também tendo atuado como professora de metodologia de pesquisa, né, na pós de arte-terapia e envelhecimento ativo. Aí ela também é facilitadora de soul collage, é consteladora sistêmica e também atua, né, com atendimentos individuais, facilita grupos arte-terapêuticos para mulheres maduras e idosas. Então, essas são as nossas convidadas, né? Aí devolvo a palavra para a Ângela, para a gente iniciar aí a nossa roda. Então, a gente tem uma pergunta, né, que vai ser comum a todos os convidados, que é a seguinte: como cada um de vocês vê a importância das parcerias e das interações interprofissionais no atendimento à pessoa em situação de rua, já que esse atendimento tem uma complexidade que é multifatorial, né? Então, como vocês veem essa possibilidade de fazer parcerias interprofissionais, né? A gente sair um pouco das nossas bolhas profissionais, né? Que os profissionais todos iguais, fazendo todos a mesma coisa, sabendo mais ou menos o mesmo tipo de informação, mas quando a gente sai desse círculo e vai interagir com outros profissionais, qual seria a importância disso, né? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Tá, então, pessoal, como mediador aqui, né, eu vou ficar naquela função, às vezes, de controlar um pouco o tempo, né? É uma árdua função de controlar o tempo, então temos mais ou menos 5 minutos, né, para cada um poder dar a sua resposta. E aí, eu acho que a gente pode começar, então, a nossa roda de conversa com a Vera. Vou passar a palavra para ela e... Então, boa noite para todo mundo. Quero dizer para vocês que esse trabalho está realmente me encantando. Cada atitude que a gente faz, cada reunião que a gente faz, para mim é um encanto. Sobre essa coisa da parceria, né, da multiprofissionais trabalhando sobre o mesmo tema,
é uma coisa que realmente fala de mim. Eu sou do grupo. Eu acho, tenho aquela filosofia que diz, né, que juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, e essa junção de saberes enriquece qualquer fazer. Então, eu acredito nisso e acredito realmente que esse consultório na rua funciona exatamente por ter uma multiplicidade de profissionais trabalhando com o mesmo objetivo, né? Eu fiquei encantada de saber como eles funcionam, fomos conversar com a Maria, e assim, é um público que a gente encontra a cada passo que a gente dá na rua, a gente encontra esse público, no entanto, eles são invisíveis, eles não aparecem no sistema, eles não são atendidos, né? Não fosse o consultório na rua para atendê-los, eu acho que eles não teriam absolutamente nada. Então, assim, é um público que é carente de tudo, né? De identidade, de acolhimento, de roupa, de saúde, de alimentação, de tudo, né? Eles não fazem parte do sistema, muito menos das nossas bolhas. Então, assim, juntar a proposta da ARGE, que é um trabalho que a Ângela conversou comigo no começo do ano, e eu já achei urgente que a gente tomasse alguma providência, né? Porque levar a arte, como nós, arteterapeutas, que acreditamos na possibilidade de melhora, de transformação, de qualidade de vida a partir da arte, é o nosso saber. Se a gente junta nessa equipe, né, como a gente foi super bem recebida pela Maria, de levar essa proposta da ARGE para que essas pessoas tenham uma gota de cultura, uma gota de arte, uma gota de se ouvir, de ser possível se expressar e poder ser ouvido, é muita coisa para eles. Então, assim, é um pouco que a gente faz para o muito que eles precisam receber, né? E é muito. E esse público é um público que, assim, precisa ser ouvido porque eles não têm voz e ninguém os ouve. Então, esse trabalho da ARGE é um trabalho que é assim, muito interessante, junto com toda essa estrutura que já tem nesse consultório na rua, né? E é uma possibilidade que eles têm de expressar o lúdico, o espontâneo, para poder criar a arte e que isso, de alguma maneira, vá fazer um movimento diferente numa vida mais saudável para eles, né? Então, acho super importante essa parceria e acho muito interessante que a ARGE tenha escolhido esse público que a gente trabalhar, porque é um público que aumenta a cada dia, né? Se a gente soube estudando, dando uma olhada nessas pesquisas, que em 2022 foi feito o último censo pela prefeitura, né? E eram 7.000 moradores do Rio na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é estado do Rio de Janeiro, isso não é Brasil, isso é cidade do Rio de Janeiro. E isso não é difícil da gente ver. Quando a gente sai daqui e vai para a Cinelândia, a gente passa pelo centro da cidade e encontra milhões deles. A gente sai daqui e vai para o outro lado, para a usina, e vê outros milhões de moradores de rua sem a menor estrutura, né? Esse consultório na rua, que a Maria vai trazer para a gente, ele faz isso, né? Tem uma equipe multiprofissional que tratam deles nas ruas, vão aonde eles estiverem. E a arte-terapia, graças a Deus, está fazendo essa função também, que é tão importante, não só para o morador de rua, mas para todo mundo que está envolvido nisso. Super agradeço estar aqui, e é isso que eu tenho para falar, a princípio. Te agradeço, então, Vera, pela sua colocação, né, por trazer toda essa sensibilidade, né, de observação aí como é que foi implementar, né, esse projeto, essa proposta. E agora eu vou passar a palavra, então, para a Maria, né, que ela já, né, nos recebeu, assim, né, recebeu a ARGE, e para ela, como é que é essa visão, né, dessa parceria, né, interprofissional, assim, essa situação, para lidar, né, com os moradores em situação de rua. Então, Maria, a palavra é sua, você tem 5 minutos. Boa noite, gente. Boa noite.
Primeiro, agradecer o convite, né, e agradecer também essa parceria de trabalho. O tema, né, é muito caro para mim, acho que desde a faculdade é um tema que eu me envolvo, tanto nos estudos quanto no trabalho, e estar nesse trabalho diz também de uma possibilidade de construir uma outra realidade, né? Uma realidade que eu acredito que a gente pense de fato na justiça social, que a gente pense de fato na equidade, que a gente pense em construção de novas formas da gente estar vivendo, novas formas de a gente construir política. Falar, né, da população em situação de rua, falar sobre atendimento, falar sobre cuidado a esse público, é a gente pensar em um público que por vezes, desde a infância, tem a vida imersa por muitas violências, né? Quando a gente pensa no trabalho e até nem só, às vezes, no atendimento em saúde, mas no grupo de arte-terapia que tem acontecido na unidade que eu trabalho, as pessoas trazem muito a questão das marcas da violência nos corpos, na vida, e aí porque é isso, né? Se a gente está dizendo de alguém que está em situação de rua, a gente já está dizendo de alguém que tem seus direitos fundamentais violados, né? O direito à moradia, essa pessoa já é violada nisso. Então, a gente é um público que tem situações muito difíceis e carrega isso, né? Assim, com marcas mesmo na vida, e às vezes marcas no corpo mesmo. E aí isso gera muito adoecimento, né? E aí não tem como a gente achar que uma equipe de consultório na rua, que às vezes é formada ali por 8, 9 profissionais, vai dar conta dessas situações inteiras, até porque as equipes de saúde têm seus limites, né? A gente é uma equipe de saúde, igual a equipe de saúde da família, que a gente é atendido no posto de saúde, na clínica da família. E aí a gente esbarra com muitos limites, que é da própria política. E aí essas pessoas, elas precisam, para além de saúde, né? Para além do remédio, para além de uma aferição de pressão, para além de um acolhimento que a saúde pode desenvolver. Então, fazer parcerias com outros equipamentos do Estado, né, que a gente e outros equipamentos da sociedade civil, né, assim, com ONGs, com projetos que a gente encontra pelo território, é o que faz o trabalho caminhar, né? Porque não tem como a gente achar que uma equipe de saúde vai conseguir dar conta dos problemas relacionados à assistência social. Então, a gente usa muito, né, as parcerias com os CREAs e muito mais com os CREAs, que são os serviços especializados da assistência social. A gente faz parceria com os serviços de saúde mental e com os serviços que a gente encontra no território. Então, e aí é isso também, né? A gente pensar que um sujeito não vive na vida somente de saúde, assistência social e educação. A gente é sujeito ativo, né? E a gente vive da arte a todo momento e eu, pelo menos, acredito que a arte tem um grande poder de transformação nas nossas vidas, né? Muita gente, assim, de onde eu venho, que é de um lugar mais periférico aqui do Rio, da Zona Norte, a gente vê a todo momento, assim, cresci vendo os meus amigos fazendo rap, cresci vendo os meus amigos grafitando, e aí o quanto isso gera transformação do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de estar no mundo, e isso resgata também quem a gente é, né? Se eu vejo um grafite na rua, gera uma identificação para mim de quem eu sou. Então, a arte, enquanto instrumento de cuidado, é isso também, né? Seja que a gente está dizendo de violência, de alguém que está em situação de rua e que nesse momento que fica em situação de rua, às vezes encontra tanto com a desumanização, que é isso que a gente encontra, né? O tempo de rua gera muito desumanização, porque isso que a Vera falou, que é muito importante. As pessoas estão em situação de rua em todos os lugares, né? É muito difícil a gente estar a gente, às vezes, vai viajar para esparecer a cabeça e a gente se encontra com a população em situação de rua. Isso, quando a Vera falou do censo, é uma coisa até para a gente pensar que o censo ele é feito de uma forma muito estranha. A gente acredita que 7.000 pessoas tem só na Cinelândia.
Então, tem muito mais, né? Porque a forma como é feito o censo, às vezes, é contado quem vem responder. Se eles param numa cena de uso de crack, vai ter um monte de gente que não vai querer sair de onde está, do seu uso, para vir responder. Então, essa pessoa não é contada. Ou, às vezes, a contagem é feita assim, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, vamos. Isso não é fazer censo, né? E que é uma briga danada, porque o censo gera política pública. Então, se só tem 7 mil pessoas, isso diz do número de equipe que vai ter para cuidar da população em situação de rua. Então, a gente acredita que 7 mil tenha só na área do centro do Rio de Janeiro. Né? Se a gente para ver o Jacarezinho, por exemplo, tem muito mais, talvez tenha muito mais de 7 mil pessoas. Então, é isso, as pessoas estão aqui e o tempo em situação de rua gera muita desumanização. Então, a gente acredita, né, assim, que o que a gente consegue fazer de parceria para gerar cuidado, e aí, falando, né, assim, um pouco mais especificamente dessa parceria com a arte já provoca na gente esse sentimento da gente poder refletir sobre quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. Então, isso é direito também, e direito à cidadania, né? Porque às vezes fica muito o campo. Porque é isso, né? A gente pensar que é uma população que é tão violentada que às vezes a gente acha que gerar cidadania para essas pessoas é tirar documento, é conseguir fazer atendimento em saúde, é acompanhar uma pressão alta, que é muito simples de fazer, né? Mas que não é feito, porque é uma população, né, que chega nos espaços e não é bem recebida, não é bem acolhida, às vezes é até impedida de entrar nas unidades de saúde. Então, quando a gente pensa um trabalho mais amplo, né, que a gente leva essa população para o acesso à arte, para o acesso à cultura, a gente está falando também de garantir a cidadania. Então, não existe um trabalho com populações que sofrem violência, sejam elas qual for, né? Se a gente pensa na violência à mulher, se a gente pensa na violência ao idoso, na violência à criança, não existe um trabalho que a gente consiga fazer sozinho. Então, as parcerias com outros equipamentos do Estado, da sociedade, com ONGs, é fundamental para a gente conseguir caminhar para um trabalho que, de fato, seja efetivo. É isso um pouco, né, desse trabalho em parceria. Ótimo. Obrigado, Maria, te agradeço. Aí, né, a gente entende, né, pela complexidade mesmo, né, do tema, do assunto, como é necessário realmente esse processo de uma rede, né, uma rede de atenção, uma rede de atenção psicossocial, né, uma rede de atenção cidadã também, né, para a gente conseguir dar esse amparo, suporte para esse grande público, né, porque realmente a gente tem e com essa defasagem, né, do censo, né, que você está levantando, eu acho que realmente se faz muito necessário, né, nós também, enquanto sociedade, a gente se mobilizar, né, para participar disso, né, nós também, enquanto profissionais preocupados também com essa questão da transformação, né, e a arte é um meio bem favorável, né, para a gente transformar. Então vou passar a palavra, então, para a Márcia Vasconcelos, para ela fazer as considerações dela ali sobre essa pergunta. Ok, obrigada, Marcelo. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar dessa mesa tão especial, né? E então agradecer a Ângela Pomar e aos colegas, né? Vera, Marcelo, Maria, prazer enorme de podermos estar aqui falando sobre essa questão tão delicada e tão importante ao mesmo tempo, né? A Maria falou da questão do censo, Vera também começou falando, né? E a Maria disse, não, porque com 7 mil pessoas a gente tem um número menor de pessoas, né? E também um número menor de verba, né? Aí você pode desviar a verba para outras coisas. Então, todo esse processo, né, de mascaramento da realidade, ele tem toda uma intenção por trás disso aí, né? Que é o não reconhecimento realmente da população que necessita, de fato, da atuação do governo, né? Porque esse é o papel do governo, esse é o papel da política pública, atuar junto às pessoas
que mais precisam desse acolhimento, né? E a gente vê alguns governos que procuram fazer isso e outros que fazem questão de ignorar. Curiosamente, a própria Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Chega a ser engraçado a gente ouvir isso, porque como que é, né? Não é apenas não ter doença, é você ter um bem-estar, é você estar incluído na sociedade. E como é que fica essa situação? Aí, para começar a nossa conversa, eu trouxe aqui um trecho do monge zen budista Thich Nhat Hanh, que eu gosto muito dele. É desse livro aqui, Sem Lama Não Há Lótus, A Arte de Transformar o Sofrimento. É um trechinho pequeno, tá? Que está na página 75, e que ele diz assim: quando um jovem diz a seus pais, este corpo é meu, esta vida é minha, eu posso fazer o que quiser com ela, ele está apenas parcialmente correto. Ele não compreende que também é a continuação de seus pais e de seus antecessores. Este corpo não é só seu, é também o corpo dos seus ancestrais. Seu corpo é um produto coletivo da sua nação, do seu povo, da sua cultura, dos seus ancestrais. Eu fico até arrepiada. Então você não é exclusivamente um indivíduo, você, em parte, é coletivo. E aí, a gente está fazendo com essas pessoas o mesmo que a gente já vem fazendo com a natureza há anos, né? A natureza está lá e nós estamos aqui. Então, a gente pode cortar a árvore, porque eu não sinto falta daquela árvore, né? Eu posso poluir a Baía de Guanabara, porque não tem problema quando eu atravesso de barca, eu passo por cima da ponte. Eu não sou peixe, né? Não tem problema. E as pessoas se esquecem de que nós somos a natureza, que nós fazemos parte da natureza. Então, quando a nossa sociedade está adoecida e o aumento da população em situação de rua está aumentando imensamente, principalmente após a pandemia, né? Se nós temos essa sociedade adoecida, é porque nós estamos doentes. E nós temos que olhar para isso. A doença não é só deles, é nossa. Se eles estão em situação de indigência, nós também estamos em situação de indigência. E numa situação muito pior do que a deles, porque a gente tem meios de transformar, e eles não têm. Então, realmente, eu acho que a arte-terapia ela tem essa grande possibilidade, porque ela atua no aspecto físico. Porque a arte-terapia trabalha com dança, trabalha com corpo, trabalha com a parte de... Me fugiu agora, idade, às vezes acontecem essas coisas. A gente quer falar uma palavra e a palavra some. Coordenação motora, né? Então, você trabalha com a parte física da pessoa, você trabalha com a parte mental, com os aspectos cognitivos, com a memória, né? Você trabalha com a parte psíquica, que é trabalhar os complexos, trabalhar a questão da autoestima, fazer a pessoa reencontrar a sua criança interior para ver se ela consegue sair daquele estado em que ela se encontra, e trabalhar a questão espiritual, que não é a religião, mas é descobrir o sagrado que habita cada um de nós. Porque este sagrado é que, com certeza, vai dar condições a essa pessoa de, juntamente com esses outros aspectos, ela poder transcender a essa situação de rua. Porque este morador, ele é invisível aos nossos olhos. Nós não os enxergamos e muitas vezes achamos que basta dar um trocado. Aí a nossa consciência fica em paz, né? Eu pego R$2 da minha bolsa, entrego para ele e digo assim, eu já fiz o meu ato caridoso do dia. Eu vou para casa com o meu coração tranquilo, com os R$2 que eu dei. Ou eu dou um prato de comida e aquieto, né, a minha consciência. Muito bonito isso. Mas não é por aí, né? Não é dessa maneira. A gente precisa entender que nós estamos ali.
que eles fazem parte de nós. Então, nós precisamos efetivamente atuar. E se somos arteterapeutas, precisamos atuar como arteterapeutas, até porque a arteterapia, ela tem esse... Me desculpem, né? Eu sou puxa-saco da arteterapia, mas ela é miraculosa, né? Ela produz milagres, né? E ela dá visibilidade às pessoas, ela dá essa condição, porque quando a pessoa produz arte, né? Que ela produz, que ela vê um trabalho feito por ela, uma criação dela, aquilo faz com que ela se veja, com que ela se entenda, com que ela se perceba, e ela diga, eu sou capaz, eu existo, eu criei, eu tenho um trabalho, esse aqui fui eu que fiz. Né? Se a gente faz uma exposição e coloca, que maravilha, eu estou ali, então eu existo, eu não sou invisível, eu pertenço. Né? O pertencimento é fundamental. É a gente olhar, e às vezes não é só dar comida, não, é cumprimentar a pessoa. Né? Eu tenho essa mania. Às vezes a pessoa me pede dinheiro, eu não dou dinheiro ou não dou nada naquela hora, porque a gente, infelizmente, hoje em dia, você não pode sair abrindo a sua carteira no meio da rua. Né? Mas eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu falo com a pessoa. Né? Então, e aí é curioso, porque eu percebo que eles olham para mim assim como se eu fosse um ser do outro mundo. Só porque eu dei bom dia, porque eu dei boa tarde, porque eu olhei, eu digo, olha, sinto muito, eu hoje não vim com dinheiro na bolsa. Tá? Eu vim caminhar, não vim com dinheiro na bolsa, hoje eu não vou poder te dar nada, fica para um outro dia. Só porque eu olhei para ele, eu olhei no olho dele. Né? Então, naquele momento, e assim como eu, outras pessoas fazem o mesmo, eu não sou melhor do que ninguém, mas ele se percebe, ele se vê um ser humano, porque eu interagi com ele. Né? E a gente vê que tem pessoas assim, outro dia eu estava vindo do Pilates, tinha um rapaz que me parecia que estava alcoolizado ou drogado, ele estava assim, esticado bem no meio da calçada. Quando ele me viu, ele gentilmente, ele chegou para o cantinho para que eu pudesse passar. Quando eu passei por ele, eu disse, muito obrigada, meu filho, pela sua gentileza. Ele falou alguma coisa que eu não entendi, mas vejam, que homem educado, que mesmo estando alcoolizado ou drogado, eu não sei, né, que outro tipo de droga, mas ele estava completamente entregue, e ele teve a gentileza de deixar uma senhora, né, porque eu sou uma senhora, eu sou uma idosa, eu sou uma velha, passar. Então, nós temos que olhar para eles, porque precisamos olhar para nós, porque se nós não olharmos para eles, nós estaremos nos abandonando. Né? Nós não estaremos cuidando de nós. Essa sociedade é o fruto do nosso trabalho, da nossa atuação, daquilo que a gente traz. Acho que é isso, não sei se já passei meu tempo, Marcelo, desculpe. Tá tranquilo. Tá, Márcia, te agradeço aí pela sua colocação, eu acho muito importante, né, essa chamada para a gente entender, né, a importância da coletividade, né, mesmo da vida comunitária, né, uma coisa que a gente perdeu, acabou se dissociando muito, né, desse processo coletivo, né, a gente está muito preso nas nossas individualidades, e o quanto realmente é importante a gente também ter essa ação humanizadora, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, depender também só das políticas públicas, né? A gente também, com a nossa sensibilidade, a gente poder acolher e levar, né, um pouco de humanidade para eles e para a gente também, né, para nós, né? Porque isso também é muito importante. Então, vou devolver a palavra para a Ângela, para ela dar seguimento aí na nossa conversa. Então, eu estava ouvindo, né, a Márcia. Essa semana eu participei de um evento online, que era um evento internacional, que era sobre arte e saúde mental sul global.
Então, vários países reunidos, ao mesmo tempo, cada um no seu território, apresentando atividades de arte na promoção de saúde. E na mesa de abertura, que inclusive depois eu vou colocar no chat, que tem um canal do YouTube onde todas as mesas estão postas lá. E aí, na mesa de abertura, houve uma pessoa que estava representando a Pinacoteca de São Paulo, e ela trouxe um relatório, assim, uma narrativa muito interessante, que ela falou do trabalho que a Pinacoteca fez com os moradores em situação de rua. E aí, esse é um projeto chamado Extramuros, e além, ela conta um pouco que projeto é esse, porque foi dada a possibilidade a essas pessoas de ir dentro da Pinacoteca, né, porque as pessoas se sentem intimidadas pelo local, mas, sobretudo, se deu oportunidade a essas pessoas que fizessem arte com a monitoria dos monitores da instituição. E aí é apresentado um vídeo com os depoimentos da população em situação de rua, como eles se sentiram fazendo arte. Eu acho que deveria ser assim um vídeo para os arteterapeutas verem como dever de casa, porque assim tudo bem que a gente atenda as pessoas, né, que são das camadas médias da população como nós, que pagam suas contas, porque nós precisamos pagar as nossas, mas eu, particularmente, creio que temos responsabilidades com as outras pessoas que também pertencem ao coletivo, digamos assim, nacional, estadual, municipal do nosso bairro e que não podem pagar as contas. Mas, com certeza, a gente tem uma possibilidade de estender o nosso trabalho até eles, com os benefícios que a gente sabe que esses benefícios virão, né? Na transformação, na geração de saúde, e para nós que fazemos, porque algumas pessoas que estão aqui nessa roda já vem de um outro círculo de acolhimento, né? Que atendeu pessoas numa situação muito difícil, que foram os moradores de Petrópolis na situação da perda das casas, do desabamento, que, de certa maneira, essas pessoas ficaram numa situação similar, né? Sem um espaço, sem uma proteção. E eu acho que quem participou dessa experiência, o Marcelo participou, a Márcia participou, a nossa vida nunca mais foi como antes, né? A gente nunca mais foi como antes. Abriu alguma coisa assim muito especial, né? Que inclusive nos motivou a agora estar querendo realmente implantar esse trabalho. Essa história nos pertence. Né? Essa história nos pertence. Esses 7 mil, que possivelmente são 17 mil, 77 mil, eles são resultado de um projeto de retrocesso e degradação nacional deste país em que a gente vive. Né? A gente não vive na Austrália, não vive na Dinamarca, não vive na Finlândia, é aqui, no Brasil. É este país que se degradou de 2018 a 2022 e que agora está nas nossas mãos ver o que a gente pode fazer. É com todo mundo. É com todo mundo. E com os arteterapeutas também. E a gente tem um instrumento muito potente nas nossas mãos para transformar. Né? É isso, Marcelo. Vamos lá. Tá bom, Ângela. Então, vamos seguir, né? A gente pensar um pouco nessa história, né, da possibilidade de criar arte. A arte, né, e a arte-terapia dá para a gente produzir essa inclusão, né? Que é uma inclusão cultural, né, mas é uma inclusão também de uns processos de saúde, né, dá para as pessoas acesso, né, tanto à cultura quanto à saúde, né, eu acho que, e essa assistência também humanitária, né, e emergencial, né, porque as situações são emergenciais, são cotidianas, elas acontecem todo dia, então a gente tem que atuar também, né, nesse sentido. Então agora a gente abrir aqui a nossa segunda rodada, né, vou passar a palavra para a Vera,
para ela contar para a gente, né, como é que ela percebeu assim a aceitação das atividades arte-terapêuticas, né, oferecidas nesses lugares, né, de cuidado dessa população em situação de rua. Vera, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Sim. Antes de responder a sua pergunta, Marcelo, eu queria falar sobre essa coisa da inclusão dessa população e, ao mesmo tempo, do efeito da arte-terapia, né? Estava conversando um pouquinho antes de começar essa live, conversando um pouquinho com a Maria, e ela já trouxe notícias para a gente desse pessoal que está sendo atendido lá no posto onde ela trabalha com arte-terapeuta voluntário da ARGE. E eles já estão pensando, a Maria já trouxe a notícia de que eles já estão querendo fazer exposição do trabalho que eles estão fazendo, já produzindo, e estão também querendo ir conhecer exposições que eles, e a museus que eles nunca foram, né? Então, isso, assim, com pouco tempo que eles estão fazendo arte, eles já estão estimulados. Então, assim, isso já vale tudo, né, para a gente. Agora, sobre essa aceitação da nossa proposta, devo dizer que foi, assim, muito... eu vou dizer que é emocionante, talvez, porque todos os lugares que nós fizemos contatos, e isso veio meio que numa, assim, a Maria abriu uma porta para a gente e outras portas foram abrindo, como se a gente estivesse passando cada vez em uma etapa, né? E todos os lugares que nós fomos conversar, seja pelo telefone, seja presencialmente, em reuniões que nós fizemos, nós fomos super bem recebidas, super. E, acima de tudo, mesmo quando eles não sabiam exatamente como aquilo poderia funcionar, né, numa única conversa que a gente tivesse com eles já queriam muito, né? Já era quase uma necessidade. Porque quando você fala em arte-terapia, você está falando tanto de arte como de terapia. São duas coisas que esse pessoal não tem de jeito nenhum, né? Nenhuma coisa nem outra. São completamente excluídos da cultura, excluídos da sociedade, imagina de cultura, imagina de arte, né? E aí, assim, no primeiro momento, que foi assim, nosso primeiro contato foi realmente com a Maria, nesse consultório na rua, e que ela, para poder entender exatamente do que a gente estava falando, ela nos incluiu, fui eu e a Ângela presencialmente, numa reunião de equipe. Né? Uma equipe que ela trabalha, que tem ela como assistente social, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem médico, tem enfermeiro. Então, assim, e não sei se deve ter outras profissões, mas assim, que eu me lembro, são essas. E todo mundo quis ouvir o que a gente tinha para trazer, qual era a proposta que a gente estava oferecendo para essa população, né? Visto que eles não estavam, apesar de entender, lógico, né? Todo mundo ali tem capacidade de entender, mas não sabia como isso ia funcionar, nós sugerimos uma atividade com eles. E eles se dispuseram a fazer, a experimentar a arte-terapia. Então, isso foi muito interessante, porque é uma maneira deles entenderem o que a gente estava oferecendo, né? E não só ali, como todos os outros lugares que a gente foi, a receptividade foi a mesma, né? Eles acham, realmente, todo mundo entende a arte como uma maneira que essa população de rua pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque a proposta é levar o fazer arte, o espontâneo, o criativo, que vai fortalecer a sua identidade, que vai resgatar suas memórias, que vai fazer ele ser mais forte, né? Saindo desse lugar que ele hoje vive, não só de invisível, como sem atividade. Ele não faz nada. Eles são letárgicos, né? Eles não conseguem, não têm estímulo nenhum para nada. Então, esse tipo de atividade é uma maneira deles se expressarem, que é uma maneira da gente ouvi-los, né? Que a gente saia dessa bolha para ouvir, de fato, o que aquela pessoa precisa, né? Como a Maria também falou, não é só de saúde, né? De tratamento, de depressão, de fazer um curativo. Se ele não tiver nada disso, então ele não tem nem isso, né? E aí, tendo essa outra alternativa, mais alternativa,
de se olhar, de se perceber, de sentir, de saber fazer escolhas, né? Escolhas, eu quero essa cor ou eu quero aquela cor, isso tudo vai falar, eu existo, eu funciono. Então, isso é realmente a nossa proposta. É a arte como promoção de saúde e é a arte como a expressão da sua essência, né? Isso que é a arte-terapia, é onde a arte-terapia atinge, o que ela mexe. Tentar reencontros e resgate, e especialmente de identidade e da história da vida deles, porque todo mundo tem história. Me lembro que quando eu estava no meu curso de formação, a Ângela trouxe para a gente numa aula aquela... Deixa eu ver se eu me lembro agora. Ângela, me ajuda. É sobre a... Não é a biblioteca das pessoas? Era isso? Museu da Não, Pessoa. é o Museu Bibliotecas da Humanas. Pessoa. Museu da Pessoa. Museu da Pessoa, Ah, era Museu isso. da Pessoa? Isso. E que quando ela contou isso em sala de aula, eu fiquei assim, eu já saí de lá, não tinha levado o celular, mas já saio louca para pesquisar, para ver isso. Porque, de verdade, todo mundo tem uma história. Pode ser triste, pode ser doída, pode ser o que for, mas você tem uma história para contar. E essa história, quando você tem a oportunidade de contá-la, e é disso que o Museu da Pessoa funciona, né? Saber que tem alguém interessado em ouvir o que eu tenho a dizer. E isso é muito importante para qualquer ser humano, especialmente para o ser humano que está fragilizado sem identidade, sem dignidade, sem casa, sem nada, né? Ter alguém que se interesse para ouvi-lo é muito forte. Só para encerrar, que eu não sei se já está na minha hora, de meu tempo, mas a professora Márcia falou... Já acabou? Não, mas pode encerrar, Só um rapidinho. minuto. Eu me lembrei, a professora Márcia falou sobre essa passagem de encontrar um morador de rua jogado, né? E ele ter a educação de se afastar para ela passar. Eu me lembrei de um episódio que eu jamais teria pensado em falar aqui, mas agora eu vou falar. Eu levei um tombo na rua, assim, em 2020, talvez. Assim, final de pandemia, a rua muito vazia, e eu estava indo não sei para onde, levei um tombo, caí de 4 no meio da rua, na calçada. E do lado da onde eu caí, tinham 2 moradores de rua sentados conversando. Os 2 levantaram instantaneamente para me ajudar a levantar. Né? Me segurando pelo braço, eles me levantaram. E aí eles viraram para mim e falaram assim, tá vendo, tia? A gente serve para alguma coisa. E eu falei para ele, você serve para alguma coisa, você serve para muita coisa, né? Você é um ser humano, eu me lembro de ter falado isso para ele, você é um ser humano igualzinho a mim. Eu caí hoje, amanhã se você cair, eu também vou te levantar. O cara abriu um sorriso, assim, como se eu tivesse dado um presente para ele, entendeu? Levantei, me limpei, ele falou, agora vai em casa cuidar desse machucado no joelho. E eu fui. Então é sobre isso. Então eles são seres humanos. É isso que a gente não pode perder de vista, né? Se eles dormem na rua e a gente está acostumado a ver isso, se eles comem na rua e a gente está acostumado a ver isso não é dignidade, gente. Isso é um ser humano que está numa situação muito difícil, que a gente tem que ter muita atenção para isso. Tá, E é isso. Obrigada, Marcelo. Desculpa aí. Eu te agradeço, então. Tá, então vou passar a palavra para a Maria, para ela contar para a gente como é que é o trabalho no consultório. É consultório de rua ou consultório na rua, Maria? Na rua. Então passo para você a palavra, para você contar para a gente como é que é. Então, primeiro, assim, né, pensei, não sei se alguém já ouviu falar de uma equipe de consultório na rua, se sabe um pouco como é o trabalho. Em relação à população em situação de rua, a gente escuta muito, tem muitos mitos, né, em relação a esse público. O que é alguém que está em situação de rua? O que essa pessoa faz? Quando a gente... Isso, né? Assim, todo mundo, de alguma forma, tem uma ideia, às vezes, que nem é o que é de fato, né? Uma coisa que é super importante a gente saber é que nem todo mundo que está em situação de rua faz uso de alguma droga ou álcool, né?
A gente encontra, assim, muitas pessoas fazem uso abusivo, e a gente entende que esse uso abusivo tem muita relação com os processos de adoecimento dessa pessoa, né, que a droga entra num lugar ali que toma tanto tempo da vida faz uma desorganização da vida, e isso tem muito a ver com o adoecimento. Uma outra coisa, né, que as pessoas, que a gente pensa, às vezes, é que as pessoas em situação de rua não trabalham. Isso é mentira, assim, porque são pessoas que, na verdade, elas não param de trabalhar, né? Principalmente quem trabalha catando material de reciclagem, são pessoas que trabalham o tempo inteiro, né? Às vezes passam um dia catando latinha, catando garrafa na rua, para conseguir algum trocado ali. E aí isso gera também lesões relacionadas ao trabalho, né? Então é isso, né? Assim, enquanto população em situação de rua, é sempre um grupo heterogêneo que tem ali os seus direitos violados, com os laços familiares rompidos ou extremamente fragilizados, e que não tenham direito não tem uma referência, né, de moradia regular. Falando um pouco aí das equipes de consultório na rua, o que a gente vê é que é isso, né? É um público, como a gente sabe, já foi falado aqui, que existe muito pouca atenção a esse público, né? E aí, em relação à política pública, a gente vê as políticas públicas voltadas à população em situação de rua nascendo e sendo pensadas ali muito tardiamente, comparadas a outras políticas, né? A gente tem só em 2009 a política nacional para a população em situação de rua, que é isso, né? Um tempo muito recente, né? A gente está em 2023, se foi construído um documento do Ministério da Saúde só em 2009, é um tempo... se deixou passar muito tempo para a gente pensar, de fato, uma política pública voltada para essa população. E aí, esses documentos, eles vêm com a ideia da gente garantir, né, os princípios deles são a equidade, igualdade, humanização, universalidade das políticas, direito à convivência social e familiar, reconhecimento da singularidade e o respeito à dignidade e à cidadania, que são esses princípios norteadores, é o que a gente leva para o trabalho também. As equipes de consultório na rua, elas surgem em Salvador, com as estratégias muito ligadas às estratégias de redução de danos. No momento ali que se pensava, as estratégias de redução de danos, também não sei se vocês já ouviram falar, nascem como políticas muito ali, inicialmente ligadas à prevenção do HIV, né, da gente poder fazer educação em saúde mesmo, como a gente previne ISTs, mas hoje em dia a gente tem uma ideia de redução de danos que é mais ampla, né? E é também a linha condutor do nosso trabalho. Entendendo os nossos limites, a gente entende que a gente está ali muito para pensar a redução de danos. E aí, se a gente, o que a gente consegue garantir, né? Assim, a gente sabe que a gente não vai dar conta de todas as feridas, de todos os casos de tuberculose, mas a gente vai fazendo ali o que é possível e entendendo também que quem a gente atende vai estar também podendo fazer educação em saúde onde essa pessoa está inserida, né? Então, se a gente chega numa cena de uso de crack e fala com 5, a gente fala da importância desses 5 poderem reproduzir as informações para outros 5, né? E aí, isso é bacana ver também, porque as pessoas vão se apropriando, né? Isso que é o sentido da apropriação, de se sentir pertencente. Sentem pertencentes também enquanto sujeitos promotores de saúde. Então, sempre tem aquele que vai dizer para a gente quem que está tossindo muito, quem que está com uma ferida, quem que está vacilando, e aí para a gente dar uma atenção maior. Mas então as equipes surgem ali muito ligadas a essas estratégias de redução de danos e surgem enquanto equipes de consultório na rua. Eu até falei, né, no início que o termo é diferente, e isso tem, porque não é uma diferenciação só no jeito de falar, mas é uma diferença também
onde a equipe está localizada na política, porque elas surgem, o consultório de rua surge ligados às políticas de saúde mental, com uma ideia de atendimento mais ligados às situações de uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, surgem ligados às políticas somente de saúde mental. E aí, aqui no Rio, quando chega, né, as equipes de consultório na rua, surge junto as estratégias de saúde da família sem domicílio, que eram uma equipe de saúde da família, né, que estaria trabalhando junto com as equipes de consultório na rua para pensar os cuidados em saúde. Enquanto ela não volta, se você me deixar, eu queria trazer uma questão, né? Vamos ver, vamos dar um tempo para ela, né, se ajeitar aí. Que assim me chamou a atenção hoje nessa roda, né, que eu acho que ela é uma roda bem peculiar, né? Que, de alguma maneira, entre outras coisas, a gente está compartilhando o estranhamento de que essas pessoas, apesar delas não receberem a solidariedade nenhuma, né, assim, nos coletivos, nos territórios, elas podem ser solidárias, generosas, eventualmente gentis, sem receber nenhuma gentileza, né? Então, assim, embora eu não tenha exatamente esse estranhamento, né? Na realidade, eu quero trazer o relato assim no consultório, na rua, né? Da rua, eu ainda não guardei bem essa terminologia. Essa terminologia. Mas, enfim, aonde está lá o voluntário, ele tem relatado que as pessoas vão com seus animais. E isso foi uma coisa que a gente perguntou logo no primeiro dia, né? Porque era esperado que fosse assim. Então, essas pessoas elas guardam uma possibilidade afetiva de relação que parece que está perdida assim nos outros coletivos, né? Porque o estagiário descrevia que uma das pessoas ela fez questão absoluta de entrar, tinha um pequeno cachorro, né? E ela quis ficar com o cachorro no colo enquanto ela fazia as atividades, não era para deixar. E depois chegou um outro morador que chegou com um cachorrão. E aí ele falou, bom, então a gente deixa o cachorrão aqui, assim, sentadinho aqui na porta, né? Porque você vê, ele te vê, porque era assim já um bicho de grande porte. Mas, assim, até essas coisas são perdidas, né? Estão sendo perdidas, porque as pessoas despacham os animais para o lixo, né? Tem animais sendo descartados no lixo, né? Então, assim, não é porque a pessoa deixa de receber atenção, solidariedade, que ela necessariamente vai fazer isso de volta, né? Que ela vai dar o troco. E tem uma história na minha família que nós somos ativistas de resgate de animais, né, em meio urbano. E houve uma situação que meu genro estava tentando resgatar 7 pequenos gatinhos, parecia até uma história do Nelson Rodrigues, né? Os 7 gatinhos, numa avenida grande aqui do Rio. E aí os gatinhos estavam se movendo no meio do trânsito. E aí ele tomou uma medida radical, que foi atravessar o carro na avenida. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que isso é um código assim, que atravessou o carro no meio da avenida, todo mundo dá ré, vai embora, ninguém pergunta por que o carro está atravessado ali. E ele, então, deixou o carro atravessado para poder sair coletando os gatinhos. Mas ele não tinha nada além de 2 mãos e os gatinhos correndo ali no meio da rua. E ele foi salvo, digamos assim, ele e os gatinhos, porque um morador de rua que estava no acostamento, gentilmente, cedeu uma das caixas que ele tinha, uma caixa dele, morador, dos seus poucos pertences, para que os gatinhos pudessem ser coletados e colocados, que eram 7, e ele pudesse, então, colocar dentro do carro. Acho que a gente pode ter esperanças, né? Porque as pessoas nem sempre reproduzem, né, os maus tratos e os maus feitos que elas recebem, né?
Não sei muito bem o que aconteceu com Maria, ela conseguiu voltar? Voltou ali. Então, vamos voltar a palavra para ela. Vamos retomar ali a palavra para ela, Maria. Voltei. Travou o computador aqui, mas aí a gente precisa se reorganizar. Enfim, eu perdi onde eu estava falando, né? Mas falando um pouco do trabalho, é isso, né? A gente trabalha com sujeitos, e volto a dizer, né, que são sujeitos que, por vezes, têm a vida muito marcada pelas violências. Tem gente que a gente atende que desde a infância está em situação de rua, né? Isso é muito difícil. Se já é difícil para alguém adulto estar em situação de rua, imagina criança. E aí que a família também, às vezes, né? Tem casos que a gente atende que isso é uma coisa que a mãe passou por situação de rua e agora os filhos ficaram em situação de rua e agora essa pessoa adulta está em situação de rua. E aí, assim, né? É muito de... A gente, assim, que bom que vocês tiveram encontros bons, né? Que é com as pessoas que foram solidárias. Isso, de fato, existe, né? Porque as pessoas ficam muito sensíveis com a situação do outro, né? Vez ou outra, chega alguém que está mal, a gente leva até a clínica, a gente chega para fazer um atendimento, e aí quem está ali, às vezes, um pouco mais organizado, fica tão compadecido, e aí sai do seu corre, que estava, às vezes, de ir trabalhar ou de estar fazendo outra coisa para ir conseguir uma comida, porque está vendo que a pessoa está pior, e aí vai na rua, volta com uma quentinha, e aí oferece, né, essa pessoa que está numa condição pior que a dele em relação à saúde. A gente acredita, né, enfim, na nossa equipe, que o que conduz a gente no trabalho também é o afeto, que são pessoas que são também carentes disso, né, carentes do afeto, e às vezes chegam para a gente muito irritadas, né, com a situação. Às vezes não conseguem esperar o atendimento do outro acabar, não entendem os fluxos, não entendem as burocracias, e é isso, né, assim, isso que eu falei das pessoas trabalharem, as pessoas têm muita pressa, às vezes pressa para conseguir chegar no almoço, que é lá no centro, e a pessoa está na Tijuca, então é uma vida muito corrida. E aí a gente precisa trabalhar muito esses afetos, né? Tanto do que é o se afetar ali com a situação do outro, tanto o afeto mesmo no sentido da gente poder construir uma relação menos violenta, né? Porque são pessoas que são muito violentadas, são violentadas pelos olhares, né? Frequentemente a gente entra em embates dentro da clínica, porque as pessoas ficam com medo de serem assaltadas por quem está chegando para ser atendido, né? E a gente precisa dizer assim, olha, não vai ser assaltado, a gente está dentro de uma clínica da família, assim, essa pessoa tem tantos direitos como você. E aí, uma coisa que a gente precisa pensar também, né, que é uma coisa que a gente pensa no trabalho, eu deixo como reflexão, isso que a Ângela disse, né, que a gente desde 2007 vive situações muito difíceis politicamente, eu tendo a dizer para além disso, né, a gente precisa pensar onde a gente está. A gente está no Brasil, né, um país que nasce aí, né, que um dos seus pilares de construção de Estado é o racismo, e isso não dá para deixar passar, né? A gente vive num lugar que a maioria da população é a população negra e a gente tem um Estado que, né, que tem dificuldade de trabalhar a questão racial até enquanto pauta política. E é isso dentro dos serviços de saúde, dentro dos serviços de assistência, não passa desapercebido, né? Então, a gente trabalha muito para colocar isso na discussão também, de que o racismo é adoecedor também, gera sofrimento mental, e que é isso, né? Não tem como a gente dizer que o racismo não existe. Então, quando a gente sabe que alguém está sendo impedido de entrar com um cachorro na unidade, por exemplo, a gente sabe que não é só por conta do cachorro, né? Porque o cachorro de quem da senhorinha que vai lá para as atividades para fazer vacina, o cachorro vira sensação, né? E o cachorro que é parceiro de quem está em situação de rua não pode, é impedido de entrar dentro da unidade, né? Então é isso, né? Isso que a gente enfrenta também. Essas são as dificuldades às vezes do trabalho. Às vezes a dificuldade no trabalho não é nem tanto com a pessoa,
Que é isso, a gente sabe que nenhum caso que chega para a gente vai ser um caso tranquilo, é sempre um caso muito complexo, né? É complexo em relação à saúde, é complexo em relação ali às violências, é complexo ouvir as histórias, né? Porque isso do acolhimento a gente faz também, a gente entende que um atendimento, às vezes, que a pessoa vai falar de um curativo, vai fazer um curativo no pé, é o momento que a gente vai ter ali para fazer o acolhimento dessa pessoa e ouvi-la, né? Então, nunca é só um curativo, é um curativo que a gente vai pensar, vai querer ouvir quem que é essa pessoa, onde que tá, de onde ela é, né? Onde ela nasceu, onde ela cresceu, o que aconteceu para ela estar em situação de rua. Uma coisa que a gente tem feito, que é muito bacana também no trabalho, que é usar a tecnologia a nosso favor, é abrir o Google Maps e ver onde essa pessoa nasceu, como está a casa da família agora. Isso é resgatar também essa história, né? Assim, e as pessoas vão se sentindo pertencentes àquele espaço, àquela equipe de saúde. E é isso, né? Isso do que é o complexo, a gente sabe como que cuida, né? Às vezes é impossível de cuidar, assim, tem coisas que são difíceis, mas que a gente é o dia a dia do trabalho. Mas essa complexidade da gente poder lidar com a população que é domiciliada, que é atendida, às vezes com outras pessoas das equipes, né, que trabalham, nossos colegas de trabalho. Isso é muito difícil também, assim, porque dói na gente também, né? Quando a gente chega para trabalhar e aí a pessoa de uma outra equipe vem para a gente dizer que a gente precisa trazer cloro e sabão em pó porque tem alguém entrando muito sujo. Não tem como um profissional de saúde, a gente acha que é um absurdo um profissional de saúde dizer isso para a gente, né? Então, e a gente sabe de onde isso vem, né? Então a gente sempre tenta incluir essas outras pautas também, falar sobre racismo dentro do trabalho, falar sobre a questão de classe, a questão de gênero. E isso precisa ser incluído nos nossos debates, nas nossas reflexões, quando a gente está cuidando desse público. Enfim, não sei se meu tempo acabou. Não, mas foi necessária a sua fala. Assim. Eu acho que você trouxe coisas, né, muito pertinentes sobre a experiência, né, sobre a vivência, sobre essa situação realmente, né, estrutural do nosso país, que temos um projeto de exclusão em curso, né, e a gente tem que fazer uma contraproposta para essa ideia. Então, te agradeço, Maria, que eu vou passar para a Márcia aqui para a gente adiantar a nossa roda, que nosso tempo já vai avançando. Márcia, então, para você contar para a gente um pouco sobre a sua experiência, né, com esse trabalho, com moradores em situação de rua, né? Conta para a gente um pouquinho da sua experiência. A minha experiência foi... ela terminou perto da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia. Eu estava com a minha mãe muito doente, fiquei sem condições, né, de continuar a realizar esse trabalho, mas era um trabalho que era feito numa igreja católica, embora eu não seja católica, eu sou espírita, mas ok, para mim não tinha problema nenhum, né? Então a gente fazia uma vez por semana, as pessoas levavam, né, suas panelas com as comidas e montávamos as quentinhas, e eu achava assim, muito curioso que só havia assim, combinado quem levava o feijão e quem levava o arroz, e o resto cada um levava o que podia, o que queria, e eu no início eu ficava angustiada com isso, eu dizia, gente, como é que a gente vai fazer essa quentinha? Gente, dava certo, sempre deu certo, né? Fazíamos as quentinhas e tal, depois colocava no saquinho com água, com fruta, às vezes, com um docinho, enfim, isso variava um pouco de acordo com a possibilidade financeira também do grupo ali envolvido nesse projeto. E depois havia a entrega das quentinhas aos moradores de rua, era feito lá na cidade, e a maioria iam homens, porque a Maria falou aí de uma questão dos afetos, né? E é verdade, né? Porque o afeto não é só a coisa do carinho, mas é também aquilo que nos afeta, né? E alguns moradores, né, em situação de rua, eles também respondem com violência, porque eles são violentados o dia todo, né? A gente falou aqui de casos tranquilos, mas existem também o morador que te responde com violência, porque ele é violentado. Então, a maioria das pessoas que entregar quentinha eram homens, eram mulheres, era um número menor,
porque a gente precisava ali de uma tropa de choque para qualquer emergência, né? E o que mais me interessava, é claro, eram as histórias, né? As histórias eram o que mais me interessava. Claro, tive o maior prazer de fazer a comida, de preparar a comida, né? Eu adoro cozinhar, né? Até em aulas de metodologia da pesquisa eu botei comida, né? Fazia sopa. Então, eu adoro cozinhar, eu tinha o maior prazer de fazer aquela comida, fazia assim com muito amor, com muito carinho, botava muita energia boa naquela comida, na distribuição, e tinha prazer de entregar, mas eu queria conversar, eu queria ouvir as histórias, né? E nesse momento, embora eu tivesse alguma ideia, ficou mais claro para mim que eles vêm de diferentes lugares e de diferentes situações e de diferentes níveis escolares, né? Nós temos aquele, a Maria até falou, que já nasce na rua, porque a família dele já é de moradores de rua, então tem aquele que já nasce na rua, que nunca teve uma casa, né? Já cresceu na rua. Tem o adolescente que sai de casa por maus tratos ou por alguma outra questão, que ele prefere morar na rua do que morar em casa. Tem o adulto que vai para a rua adulto porque perdeu seu emprego, porque perdeu sua moradia. Às vezes são famílias inteiras que vão para a rua, né, porque não têm onde morar. Eles se mantêm no regime familiar, mas estão ali nessa situação de vulnerabilidade. Existem pessoas que são expulsos de casa por questão do alcoolismo, por questão de drogadição, que é uma doença. E existe também algo que é o morador que ele se torna alcoólatra no momento que ele vai morar na rua. Porque, vamos combinar, é uma barra pesada, né? Então, às vezes, para matar a fome, porque ele tem fome, ele tem frio e ele tem medo. Porque ele sabe que ele pode ser assaltado, ele sabe que ele pode ser morto enquanto ele dorme, né? É uma situação de muita vulnerabilidade. Então, ele bebe a cachaçinha dele, e eu, no lugar dele, eu acho que eu faria a mesma coisa, eu também ia beber, porque eu não ia dar conta disso tudo, não, gente. Então, ele se torna um alcoólico na rua, por uma questão de sobrevivência, né? Então, e você vê ali pessoas com nível universitário, eu conversei com engenheiros, eu conversei com professores, eu conversei com arquitetos, eu conversei com antigos funcionários públicos que perderam o emprego, e eu diria assim que o momento, a história que mais me tocou, né, que mais me comoveu, até porque me tocou pessoalmente, foi um dia que tinha lá um rapaz que... Alguns a gente encontrava, né, com frequência, toda semana, outros já tinham ido embora, outros chegavam, né, não era sempre o mesmo público. E aí eu vi que tinha um homem, um jovem ainda, afastado, né? E aí eu perguntei para um que estava sempre lá, que a gente já conhecia, eu falei, ele não... Eu queria levar comida para ele. Ele é estrangeiro, ele fica sempre ali no canto. Eu falei, ele é estrangeiro? Porque ele não tinha uma aparência de estrangeiro. Eu disse, ele é estrangeiro. Aí eu falei, eu vou então lá levar comida para ele, né? E eu já fui lá. Aí cheguei lá, ele falava muito baixinho, mas eu identifiquei que ele estava falando em francês. E aí eu comecei a falar em francês com ele. E aí, quando eu falei em francês com ele, ele despertou e ele começou a falar mais alto, e ele começou a falar mais alto, e a gente começou a conversar. E ele era um professor de francês universitário, que havia perdido o emprego, havia perdido a família por causa do alcoolismo, né? Ele foi posto para fora de casa e estava ali. E aí eu perguntei para ele por que ele só falava em francês, né? Que todo mundo ali pensava que ele era um estrangeiro. E ele disse para mim, porque falar em francês me faz lembrar de quem eu sou. Então, isso foi assim uma coisa que me deixou profundamente tocada, até porque era um colega meu. Eu sou professora de francês, eu estava falando com um colega,
em situação de rua, né? E aí a gente ficou conversando, né? E eu falei, olha, também, que tal você também tentar falar em português para você poder conversar com seus colegas, né? Você tem tanta coisa para contribuir com eles, né? Quanta coisa que você pode ensinar para eles, levar para eles, enfim. Trocamos aí algumas coisas. Eu nunca mais o vi na semana seguinte, na semana seguinte eu não fui, porque tinha um número determinado de carros, então às vezes não cabiam todas, né? E aí na semana seguinte não teve vaga para eu ir, como eu já havia ido, deixei outra pessoa aí. Quando eu voltei na outra semana, ele não estava mais lá, eu nunca mais o vi, né? Mas são essas histórias de vida, né, que são muito importantes. E aí eu vou terminar a minha fala, que eu me lembrei aqui que na terça-feira eu terminei o curso de escrita criativa com a turma de envelhecimento, e eu li para eles esse trechinho aqui do O Dom da História, da Clarice Píncola Estés, né? Eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho. Embora nenhum de nós vá viver para sempre, as histórias conseguem. Enquanto restar uma criatura que saiba contar a história, e enquanto, com o fato de ela ser repetida, os poderes maiores do amor, da misericórdia, da generosidade, da perseverança, forem continuamente invocados a estar no mundo, eu lhe garanto que será suficiente. Então, eu acho que é isso, né? É isso que a gente precisa colocar no mundo, e se a gente conseguir colocar, será suficiente, né? Mesmo que seja pouco, esse pouco é suficiente naquele momento, né? E vamos que nem aquela fábula, aquele conto do passarinho, né? Que tentava apagar o incêndio, não me lembro se era bem-te-vi, se era beija-flor, né? E que ele ia lá com aquela gotinha no bico e perguntaram para ele, mas você acha que você vai apagar o incêndio? Ele disse, não, eu não vou apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte, né? Então, eu acho que é isso, né? Tá bom. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte para né? cuidar de nós, né? Para cuidar de nós. Não é só porque eles somos nós, né? Não esquecer isso. Tá. Então tá, Márcia, te agradeço então pela sua colaboração, pela sua colocação, e vou devolver a palavra para a Ângela ali para a gente, né, fazer a nossa última rodada aí, de considerações finais e agradecimentos, né? Vamos começar a fechar, que o nosso tempo está curtinho, né? Então, assim, eu queria compartilhar, né? Uma notícia que eu vi hoje no jornal, um grande jornal, né, com uma notícia falando sobre o censo aqui no Brasil, que é uma coleta de informações para que se possa gerar, entre outras coisas, políticas públicas, né? E a matéria fala que houve um segmento da população que se negou a receber, né, os agentes censitários, e foi o mesmo segmento da população em todos os territórios, que são os bairros da classe média abastada, não a classe média média, a classe média abastada, pelo Brasil inteiro, se recusou a receber os agentes censitários e se negou a participar dessa história de vamos ver que país é esse, né? Então, assim, e foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque as pessoas estão tão confortáveis, né, em seus castelos, em seus lugares protegidos, com grades, seguranças, etc. Nem informação as pessoas querem compartilhar, né? Nem informação. Então, assim, eu acho que é da gente prestar atenção que é assim que vão se formando, né? Esses bolsões de pobreza, essa dificuldade, não tem políticas públicas. Mas para ter política pública a pessoa precisa se reunir com muita gente e reivindicar, né? Tem que participar, tem que partilhar, tem que dividir. Então, fica assim o meu convite para os arteterapeutas, né? São profissionais assim muito bem preparados como agentes de transformação.
Então, não vamos fazer que nem o pessoal lá os 4% que não quis receber o agente censitário, né? Nós podemos e temos o que compartilhar. Então, vamos embora compartilhar, né? Vamos colocar essas coisas no mundo. Vai ficar melhor para todo mundo, mesmo, né? Então, é isso, Marcelo. Então tá, já te agradeço. Então, vou abrir a palavra para a gente fazer as considerações finais e os agradecimentos. Agora eu vou ter que ser mais rigoroso um pouquinho com o tempo, porque só temos 10 minutos. Tá? E vou passar a palavra, então, para a Vera, para as considerações finais e os agradecimentos. Vou ser o mais breve que eu puder. Então, quero pegar essa fala última da Ângela, que fala dos arteterapeutas como agentes transformadores, e a gente precisa ter consciência disso, especialmente porque a arteterapia é um remédio da alma, né? Mais do que tudo, é uma maneira de transformar o ser humano, fortalecendo a sua identidade. Outra coisa que é importante pontuar aqui é o trabalho voluntário, né? O arteterapeuta que está hoje inscrito para fazer esse trabalho voluntário, que é de uma nobreza sem fim, né? E eu queria colocar que, assim, normalmente o trabalho voluntário é muito mais de receber do que de dar. A pessoa que se disponibiliza a fazer um trabalho voluntário, a dar o seu saber, o seu tempo, ele está ganhando muito mais do que ele está dando. Com certeza. Eu ganhei, assim, nesse processo desse trabalho que a gente está fazendo, né? Eu e a Ângela e Marcelo, como administradores desse trabalho, eu ganhei alguns presentes que são muito importantes que eu aponte aqui, né? Um foi conhecer a Maria, no momento que eu fui fazer um teste de Covid, estava falando isso para ela hoje, no posto de saúde, e ela abriu essa porta para a gente, não só abriu a porta para a gente, como ela nos convidou a participar da reunião de equipe com eles, né, com a equipe toda, e nós oferecemos a experimentação para eles, eles não só experimentaram, como não só gostaram, como se sensibilizaram com a proposta que a gente levou. Óbvio, era arteterapia, né? Quando a gente vai no segundo lugar que a gente foi, que é nesse hotel aqui do lado da Pomar, né, que a gente já sabia que era um hotel de acolhimento, que a gente sabia que era para mulheres, e a gente via aquelas mulheres todas sentadas esperando um horário para entrar no hotel. Quando a gente leva a proposta para a diretora, né, que nos recebeu super bem, como eu já coloquei aqui, quando ela vê a possibilidade de ter essa atividade de terapia para essas mulheres que tanto necessitam, e mais a possibilidade de expandir o horário delas lá permanecerem dentro do hotel, aquilo foi um presente que a gente levou para ela, né? A gente viu no rosto dela isso, e para a gente, o quanto foi importante saber que a gente estava contribuindo de tirar aquelas pessoas da rua, seja no sol, seja no frio, estavam ali à toa esperando só o horário de entrada. No terceiro lugar que nós fomos, eu liguei para a diretora de um terceiro lugar, que é de uma casa de acolhimento também, no Rio Comprido, a diretora era simplesmente uma arteterapeuta formada pela Ângela Filippini. Então, o outro lugar a gente ainda vai, e da próxima vez eu ainda falo para vocês qual o presente que eu vou ganhar lá. Mas é isso, muito obrigada por a chance que eu tenho de fazer esse trabalho é muito bom para mim. Obrigada. Tá bom, te agradeço, Vera. Então, Boa Maria, noite. sua palavra final aí, agradecimentos. Eu agradeço também que o convite, né, não só o convite para estar participando aqui da live, mas também o trabalho que a gente tem podido realizar em parceria lá na equipe. Como a Vera disse, né, o pessoal tem gostado muito, tem se encontrado com a arte, e aí é o encontro com o passado, né, assim, eles conseguem desenhar família, conseguem desenhar suas casas, conseguem desenhar sonhos para o futuro, isso é super importante para o nosso trabalho. E é isso, né, que a gente consiga, que a arte-terapia consiga expandir esse trabalho aí para as outras áreas da cidade, para as outras equipes. E, de palavra final, assim, um pedido, né, da gente também poder valorizar a política pública
que está aí, que é desmontada, mas que tem trabalhador tentando sustentar e fazer com que ela de fato aconteça, né? Então, da gente poder. E isso a gente faz votando com consciência, isso a gente faz conversando, isso, né? A gente que é detentor de saberes, poder compartilhar os saberes é super importante. E dizer também, né, que existem muitos espaços de controle social, tanto no SUS como na assistência social, da possibilidade de participar, participem, né, vão aos postos de saúde, conhecer as unidades de saúde, saber como a nossa unidade, que a gente é atendido, está atendendo população em situação de rua. É assim que a gente garante a política pública também. E é isso. Tá bom, te agradeço, Maria, muito obrigado. Então, passo a palavra para a Márcia ali, cara. Obrigada mais uma vez por esse encontro precioso. E queria agradecer em particular a Maria, né, que trouxe tantas informações preciosas para nós nesse momento. E sim, Maria, nós precisamos ficar mais próximos das políticas públicas e desenvolver um respeito maior pelo funcionário público, né? Porque essa campanha contra o servidor público nada mais é do que um desmonte, né, do serviço público, do serviço que atende a população mais carente da sociedade. Né? A gente até sabe que existem alguns servidores públicos que enrolam, é verdade, existem sim, mas existe muito servidor público que trabalha arduamente, né, para atender a população. Então, isso aí também é importante, porque na hora em que a gente vota, a gente faz as nossas escolhas. Né? A gente escolhe que país a gente quer, que pessoas a gente quer que nos ajudem a cuidar do nosso país, né? Porque nós também temos responsabilidade com isso. E muito obrigada a todos os presentes, né, que aqui vieram e que estão aqui participando e que possam também levar essa mensagem, né, para outras pessoas e fazer replicar, né, isso aí. Tá. Aproveitar essa oportunidade. Muito obrigada. Ótimo, te agradeço, então, Márcia. Então, devolvo a palavra para a Ângela ali, para a gente finalizar, então, nossa roda. A finalização é um agradecimento, né, às pessoas que estão presentes aqui, que permitiram que o círculo se formasse, né, e que a gente criasse uma egrégora para discutir uma questão que é tão complexa, né, tão delicada. Agradeço às convidadas, né, e ao Marcelo pelo debate, né, e reitero esse convite, que é um desafio, né? Os arteterapeutas são detentores de um saber extremamente potente. Poxa, vamos colocar um bocadinho disso num lugar que precisa muito e depois a gente recebe uma recompensa ou emocional ou eventualmente financeira em um outro lugar, né? Sim. Mas, assim, acho que é uma responsabilidade social que a gente tem que vai fazer muito bem para a nossa alma. Então, boa noite a todos. Né? Obrigada. Até uma próxima. Boa noite, gente.